A fé é exatamente o mecanismo que nos faz continuar sem entender, andar em um caminho sem saber aonde vai levar, mas ter a certeza de que Deus fará o melhor por nós, amém? Louvado seja o Senhor. Não vou ser extenso nas minhas palavras, porque nós sabemos, né, os irmãos sabem, temos algo a mais a ser feito nessa noite, né? Nos foi até convidado, e eu deixo aqui o meu agradecimento à irmã Bárbara, ao irmão Douglas, que me fez o convite para estar aqui hoje, né, irmãos, para a celebração do noivado desses dois jovens, né? E depois o Hudson pegou um gancho aí e falou: então, já que você vai estar aqui, junto o útil ao agradável, irmão ministra. Eu falei assim: amém. Não sou pregador, né, irmãos? Mas o pouquinho que a gente entende, a gente gosta de falar de Jesus, amém? Livro do Evangelho de João, capítulo de número 4. Esse texto, eu estava lendo esse texto, né? Estudei um pouquinho sobre ele, e eu quero chamar a atenção da igreja hoje para essa mensagem, que ela vai depender muito da sua atenção. É uma mensagem um pouco complicada, né? E ela precisa da sua atenção. E eu gostaria, enquanto os irmãos procuram aí Evangelho de João 4, já deixar os irmãos assim sobre alerta, né? Preste bastante atenção. Eu sei que Deus tem uma palavra para você nessa noite, amém? Evangelho de João, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 6, irmão. Vamos começar do versículo 6. João 4, versículo 6, amém? Diz assim a palavra de Deus: e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se ali junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe daria, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem águas vivas? És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço? Bebeu ele próprio dele, e os seus filhos, o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água, e jorrará para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem aqui. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tem marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissesse com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorais o que não sabe, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém? Podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor, para a glória de Deus. Meus amados, dentro do contexto bíblico, a história da mulher samaritana, né, para que a gente entenda a mensagem, eu quero explicar em poucas palavras,
o porquê que o povo judeu não comunicava com os samaritanos. A Bíblia diz, a segunda história, que quando o povo do norte da cidade de Samaria perdeu a guerra para os sírios, eles foram levados a escravos para a Babilônia. E lá na Babilônia, para povoar Israel, houve diversos povos que se juntaram dentro da cidade de Israel e Jerusalém, na Babilônia, onde o povo foram levados a cativo. Por causa dessa junção de pessoas, houve ali então diversos casamentos, e dentro das traduções bíblicas, na lei da época, os filhos eram sempre ensinados a casar com o povo da sua origem. Perceba que Deus, Abraão, quando decide arrumar uma noiva para o seu filho Isaque, ele dá uma ordem exatamente dentro dessas leis: vá no meio da minha parentela e busca uma noiva para o meu filho Isaque. Então, por causa dessa junção entre os povos, houve casamento místico, chamado assim pelos judeus, ou seja, um judeu casando com o povo de uma outra outras tradições. Então criaram-se o povo chamado samaritano. O povo samaritano passou a ser odiado pelos judeus, exatamente por não concordarem com essa junção de povos. É como se um brasileiro casasse com um alemão, é como se uma pessoa de um outro país casasse com outra pessoa de outro país. E então os judeus entendiam que aquela junção, aqueles casamentos era algo fora da lei. Sendo fora da lei, dentro dos seus mandamentos e princípios, esse povo então chamado agora samaritano era um povo que não pertencia a Deus, era um povo na mente dos judeus, tá, irmão? Na concepção dos judeus, o povo samaritano era um povo que não merecia a misericórdia de Deus. Então criaram-se um vínculo assim de inimizade. Os samaritanos, como ele vem de uma origem que tem um ensinamento em que Deus é soberano, eles decidem agora então não deixar de adorar a Deus só porque os judeus começaram a odiar a eles, a ter raiva deles por causa dessa junção de povos diferentes. Então eles decidem que a adoração ela tem que continuar, e eles decidem que o melhor lugar para adorar a Deus é então nos montes, lá no Monte Gerizim. Eles então criam ali para si um lugar de adoração, e todo mundo sabe que os judeus eles têm por costume o lugar de adoração, o templo construído por Salomão dentro do centro de Jerusalém. Então ficou esse impasse entre esses dois povos, os judeus acreditando que o samaritano era um povo maldito, os samaritanos acreditando que os judeus eram um povo diferenciado por achar que se adora a Deus só no templo, e eles acreditam que poderiam adorar também no Monte Gerizim. Então a Bíblia vai nos ensinar que essa mulher agora chamada, conhecida na história como mulher samaritana, ela vai e tem o costume de ir ao poço tirar água para beber. Perceba, irmãos, a história então vai nos ensinar que ela vai aproximadamente à hora sexta. Isso traduzindo para os dias de hoje, se torna num horário aproximadamente de meio-dia. Esse horário de meio-dia não é um horário costumeiro de nenhuma mulher ir ao poço tirar água. E nós vamos entender que essa mulher, ela é uma mulher frustrada, ela é uma mulher que, por fato dela ir ao posto por volta da meio-dia, ela está deixando transparecer que ela não quer conviver com as demais mulheres. Ela não pode viver com as demais mulheres têm sempre o costume de ir pela manhã buscar água e a fim do dia também buscar água, porque assim era a tradição. Mas a mulher samaritana, ela ia em horários diferentes. Por que ela ia em horário diferente? E os irmãos vão entender ao decorrer da mensagem. Então, irmãos, preste atenção. A Bíblia vai dizer que no começo da história, embora não lemos o versículo 1 em diante, a Bíblia vai dizer que Jesus decide
de se locomover de uma cidade a outra. E aí a tradução escrita vai dizer assim: necessário foi passar por Samaria. Se a Bíblia está dizendo que necessário foi, a Bíblia me dá margem para entender que Jesus tinha qualquer outro caminhos para pegar. Jesus, ele poderia passar por outra cidade. Jesus poderia pegar caminho que não precisasse passar dentro de Samaria, porque como judeus, e nós sabemos que Jesus vem da linhagem dos judeus, e os discípulos judeus sabiam como vamos passar dentro da cidade de Samaria, sendo que os samaritanos e os judeus não se combinam, não dava para conviver junto por causa da ideologia que cada um criou na sua cabeça. Mas a Bíblia vai dizer: necessário foi. Por que foi necessário? Porque Jesus sabia que ia encontrar com uma mulher, e essa mulher era uma mulher frustrada, uma mulher entristecida, uma mulher amargurada, uma mulher que não conhecia e não sabia ainda o que era a felicidade. E eu explico ao decorrer da mensagem. Jesus sabia que ia encontrar essa mulher. Aí eu começo a aprender e entender uma coisa: Deus, ele é capaz de mudar história. Deus, ele é capaz de mudar caminho. Deus, ele é capaz de mudar pensamento. Deus muda a sua própria trajetória, porque os discípulos poderiam ter dito para ele: Senhor, vamos passar por aqui, que aqui é o caminho mais breve. E ele decide: não, é por Samaria. Talvez os discípulos disseram: Senhor, não dá para passar em Samaria, o Senhor sabe Samaria, nós não combinamos com o samaritano. Mas Jesus, louvado seja Deus, ele não faz a obra baseado na opinião de quem concorda e de quem não concorda. Quando ele decide salvar, ele muda o caminho. Eu posso passar por lá, eu posso passar por cá, mas necessariamente eu vou passar em Samaria, lugar que para muitos é proibido, lugar para muitos que não será bem-vindo. Mas quando Jesus decide passar, muita teologia, muitas coisas teóricas já começam a cair por terra. Jesus sabia: eu tenho alguém para encontrar no caminho de Samaria. Jesus, por causa de uma pessoa, ele muda o caminho, ele muda a história, muda pensamento, muda conduta, muda tudo o que precisa mudar. E eu quero te dizer uma coisa: não era por acaso que Jesus está presente nesse lugar. Não foi porque não tinha nada para fazer que Jesus decidiu vir neste lugar. Não é porque Jesus é um desocupado que ele decidiu habitar no meio do seu povo. É necessário que ele esteja no meio de nós, é necessário que ele ande no meio de nós, é necessário que ele habite no meio de nós, é necessário que ele esteja no meio da igreja. Então preste atenção agora. A Bíblia vai dizer que quando ele chega, a primeira coisa que Jesus faz, ele te manda que os 12 discípulos vai à cidade mais próxima a buscar comida. A Bíblia vai dizer: Jesus estava cansado e ele senta exatamente aonde estava o poço. Jesus, ele senta e manda 12 discípulos buscar comida. É impressionante como Jesus vai mandar 12 pessoas, 12 homens a buscar comida, sendo que poderia ter ido 2, sendo que poderia ter ido 3, sendo que poderia ter ido 4, mas Jesus fala: vai os 12. Por que os 12? Porque se um fica, poderia atrapalhar a conversa entre Jesus e a samaritana. Eu quero que você entenda algo nessa noite. Para Deus te abençoar, vai ter hora que ele vai precisar tirar alguém do seu caminho. Para Deus falar e para você entender, ele vai precisar remover alguém do seu caminho. Porque Jesus vai dizer para a samaritana: o Deus te ama. Mas os discípulos podem dizer: mas ela é samaritana. O pai vai dizer, Jesus vai dizer: ei mulher, eu vim aqui por causa de você. Mas os discípulos poderiam dizer: pai, mas ela é samaritana. A samaritana não é digna da bênção de Deus. Então, para não confundir a sua cabeça e fazer você entender que a glória de Deus na sua vida supera todas as coisas, ele vai precisar tirar 12 discípulos da história, ele vai precisar remover 12 pessoas da história, só para trazer uma palavra de esperança para a sua vida.
Ei, presta atenção. Então diz a Bíblia que a mulher chega e Jesus, olha, presta atenção aqui. A mulher chega, nem bom dia dá, nem boa tarde dá para Jesus. Ela chega e vai diretamente tirar água. Jesus olha para ela e vai dizer assim: ei, dai-me de beber. Aí você começa a entender que a tradição na cabeça deles era tão grande que a mulher repreende Jesus dizendo: como pode, sendo tu judeu, pedir água para mim, sendo eu mulher samaritana? E Jesus vai responder para ela: mulher, se tu soubesse quem te pede, tu lhe daria. Se você soubesse quem está na casa, tu adoraria. Se você soubesse quem é o Criador, tu adoraria. Se você soubesse quem se faz presente, tu adoraria. Se você soubesse quem é que está na casa, tu adoraria. Então Jesus disse: mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu lhe daria água, e eu lhe daria água viva. Agora presta atenção no contexto. A mulher então volta a repreender Jesus e vai dizer: Senhor, você não tem balde, você não tem corda, como pode tu querer tirar água do poço? E como pode você falar que tem água viva? Presta atenção. A mulher, ela olha para Jesus e repara que ele não tem balde, que ele não tem a corda. E sendo isso, não tendo balde, não tendo corda, para ele se tornaria impossível tirar água. Sabe o que acontece nos dias de hoje? Muita gente está tendo a visão da mulher samaritana, está olhando para os recursos humanos, está olhando para a pessoa e diz: esse não vai, esse não pode, esse não sabe. Mas eu quero te dizer algo da parte de Deus: eu posso não ter o balde, eu posso não ter a corda, mas o que eu tenho faz com que as pessoas acreditem, faz com que as pessoas mudem de vida. Mudando as pessoas de vida, a minha vida também é abençoada. Jesus pode dizer para ela: ei, eu posso não ter o balde, eu posso não ter a corda, mas eu tenho uma palavra de vida, eu tenho o poder de fazer emanar dentro de você a água viva, a água que vai jorrar para a eternidade. Então a mulher vai olhar para Jesus, e aí eu vou começar a explicar por que essa mulher é frustrada, por que essa mulher é angustiada. Jesus disse assim: mulher, se tu soubesse quem é o dom da vida, o dom de Deus, e quem te diz dai-me de beber, tu daria, e eu te daria água viva. Olha que interessante, Jesus vai dizer assim: a água que tu me der eu vou beber e eu torno a ter sede. A água que você pode dar, quem bebe vai voltar a ter sede, mas a água que eu der, quem bebe nunca mais tornará a ter sede. A água que eu te der, nunca mais tu vai ter sede. Então a mulher rapidamente, ela vai dizer: Senhor, dai-me dessa água, para que eu beba, nunca mais torne a ter sede, e não precise voltar aqui. O que essa mulher está dizendo com essa expressão? Que para mim é muito cansativo ter que vir aqui, para mim é muito frustrante ter que vir aqui. Eu tenho que vir nesse horário porque eu não quero encontrar com as outras mulheres. Eu preciso vir nesse horário, porque se eu vir no horário das outras mulheres, eu vou ser chacoalhado, eles vão zombar de mim, eles vão rir de mim, eles não querem eu perto deles. Por isso que eu preciso vir em horário diferenciado. E ela então começa a abrir o coração: Senhor, dai-me dessa água, eu não quero voltar aqui. Todo mundo sabe, irmãos, que poço é lugar de água parada. Poço é aquele lugar onde a água fica ali parada, e é tão tempo, se ela ficar tanto tempo parada, segundo a ciência, começa também a dar lodo. Se der lodo, já perde a validade, ninguém bebe água com lodo. Então a água do poço, ela sempre fica parada. E Jesus, ele vai dizer algo interessante: a água que você me der, ela vem de um poço de água parada, mas a água que eu te der, ela faz dentro de você uma fonte de água que jorra. Jesus está dizendo: uma água que se movimenta, é uma água que não se para, é uma água que sempre está em movimentação. Jesus está dizendo para ela: se eu beber dessa água, eu volto a ter sede. Sabe o que o Espírito
Espírito Santo de Deus nos diz nessa noite que essa água parada de tempo em tempo faz com que as pessoas voltem lá no poço. Essa água que a mulher está oferecendo e que muitas vezes a vida nos oferece, nos faz voltar, irmãos, de tempo em tempo, porque a sede volta. A gente vai lá, bebe dessa água e vai para a nossa caminhada, mas vai chegar um tempo na caminhada que vai bater a sede, e se bater a sede, ela me leva a voltar para o poço. Se eu voltar para o poço, eu não estou andando para frente, eu estou andando de novo para trás. Tem muita gente que está no evangelho com esse pensamento: eu não consigo evoluir, eu não consigo crescer, eu não consigo ir para frente. Sabe por quê? Porque de tempo em tempo você tem que voltar no poço para beber a água, porque a sede bate, a sede vem, e quando ela vem, ela te obriga a voltar lá atrás. Mas Jesus está oferecendo para você uma nova oportunidade. Ele está dizendo: ei mulher, se tu acreditar no que eu te disser, eu vou fazer jorrar dentro de você água viva, água em movimentação. Ou seja, você vai caminhar, e quando a sede voltar, você não precisa voltar aqui. Essa água vai te renovar, essa água vai te dar esperança, essa água vai te trazer avivamento. Se você estiver na escola, lá tem a água da fonte da vida. Se você estiver no trabalho, lá tem água. Se você estiver na rua, lá você é a água que jorra para a eternidade. É por isso que Jesus vai, é por isso que ela vai dizer assim: olha Senhor, vocês dizem que o lugar da adoração é lá no templo, mas eu aprendi que é no monte. Aonde então vai adorar? E Jesus vai dizer: em verdade eu vou te dizer, mulher, que vai chegar tempo que não é nem no templo e nem no monte o lugar da adoração. A hora é, agora é, a hora é e agora é que o Pai está à procura de verdadeiro adorador. Ei Hudson, dentro da igreja tem muito crente, dentro da igreja tem gente muito ungida, dentro da igreja tem gente abençoada, mas e no trabalho, e na escola, e com o vizinho, e lá na rua, lá no monte tem muita gente orando, tem muita gente profetizando, mas com o vizinho, e na escola, e na casa, e na rua. E Jesus vai dizer: vai chegar tempo, e o tempo já chegou, irmão, porque aqui dentro todo mundo adora, aqui dentro todo mundo é santo, dentro do monte todo mundo ora, em cima do monte todo mundo adora. O que Deus quer que você transpareça é na rua, é no trabalho, é em casa, é com o vizinho, que você é nova criatura. Porque verdadeiro adorador, ele não espera o culto de domingo. Verdadeiro adorador não espera o culto da terça. Verdadeiro adorador não espera o culto da quinta. Verdadeiro adorador não espera das 7 horas para colocar o terno bonito, a saia bonita e ir para a igreja achando que isso vai impressionar a Deus. Não, verdadeiro adorador é aquele que tem a fonte que jorra dentro dele. Os povos estão brigando, mas ele está andando em paz. O povo está desconcordando, mas ele está andando e dizendo: só o Senhor é Deus. O mundo está de cabeça para baixo, mas ele continua andando e mostrando ao mundo que há um Deus na minha vida, há um Deus que cuida, há um Deus que zela, há um Deus que olha para a minha vida. Aí Jesus vai olhar para ela. Olha que interessante. Ela diz assim: Senhor, dá-me dessa água, eu preciso disso. Estou cansado de viver essa frustração. Estou cansado dessa decepção de ter que vir aqui meio-dia no sol estalando desse, buscar água, Senhor. Estou cansado dessa humilhação. Estou cansado de viver essa falsa ideologia que eu vivo bem. Não, Senhor, estou cansado. Por favor, faz algo por mim. Mas Deus não é aquele que vem. Olha, irmãos, Ele muda lá no começo do capítulo 1. Ele mudou o caminho. Necessário é passar por Samaria. Ele poderia passar por outro. Mudou o caminho por causa da mulher. Mas quando Ele decide abençoar, Ele não vem para abençoar só um. Ele vem por causa de um. Mas abençoar, Ele não vem para abençoar só um. Sabe por quê? Porque Jesus vai lá e diz para ela: então vai lá e chama seu marido e vem cá. Eu tenho coisa para você, eu tenho coisa para ele. Vai lá e chama ele e vem cá.
Aí ela vai dizer: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus disse sim: disseste bem, porque tu já teve 5, e o que você tem não é seu. A Bíblia está dizendo que ela foi casada 5 vezes. Os 5 primeiros maridos morreu, e o que você tem não é seu. Nós estamos falando de uma época, irmãos, em que a mulher, quando ela casava e o marido morresse, se ela não tivesse pai ou mãe, essa mulher ficava jogada diante da sociedade. Você vê Marta e Maria chorando quando Lázaro morreu, exatamente por causa da incerteza do que seria delas. Claro que eu não estou dizendo que ela não chorou por causa do seu irmão, chorou por causa dele, mas também bateu no coração e a incerteza: o que vai ser dela agora? Quem casa, e aí agora fica um recado para os que vão casar, né? Quem casa imagina que casamento é só vitória. Você não vê nenhuma noiva falar assim: eu vou casar, no 3º mês eu quero tomar um couro do meu marido, vou passar fome, mas eu vou estar lá. Não, mano, vai conversar com uma noiva para ver a ideia de casamento dela. É ou não é? Vai conversar com uma esposa para ver a ideia. Não, eu quero casar, ter filhos, ter casa, ter carro, ser assim, ser assim, ser assado. Só sonho bonito. Então quem casa está procurando a felicidade. Quem casa está pensando: eu vou casar. Principalmente na época dessa mulher, porque a mulher no costume judaico, irmãos, a mulher não era tão valorizada. Para você ter ideia, o casamento da mulher judia, quem arruma é o pai. Ou seja, a moça não tem nenhum direito de olhar para o rapaz, gostar dele, falar: gostei de fulano de tal, vou casar com ele. E o pai fala: não, você vai casar com ele. Pai, é feio demais, é com ele que você vai casar, e pronto, acabou. Então essa menina, essa mulher, casou 5 vezes. Casou o primeiro marido, morreu, decepção. Vou casar de novo, casou de novo. Segundo morreu, que tristeza. Casou de novo, o 3º morreu, ai meu pai. Casou o 4º, morreu o 4º, Senhor da glória. Casou o 5º, por fim, a ânsia de buscar a felicidade é tão que ela não casou, ela já pegou o outro, o 6º. É como se ela dissesse: eu não tenho sorte com isso, eu não nasci para isso, isso parece que não pertence a mim, então agora eu não vou preocupar em casar, o primeiro que me quiser é ele mesmo. Ela está dizendo: Senhor, eu não tenho marido. Jesus disse: tu dissestes bem. Eu quero que você entenda uma coisa: você pode até falar bonito para me impressionar, você pode até ter uma história bonita para me fazer chorar, mas o que Jesus está querendo, e Ele diz isso nos versículos diante, é um coração aquebrantado. Quando Jesus diz para aquela mulher: vai e chama teu marido, ela poderia ter ido e buscado o companheiro dela e apresentado como marido, porque na cabeça dela, ela não sabia quem era Jesus, ela não tinha conhecimento de que Jesus nos conhece por dentro e por fora, ela não tinha conhecimento que Jesus era o Messias ainda, ao ponto que Jesus vai dizer para ela: tu disseste bem, porque tu foi casada 5 vezes, e o que você tem agora não é teu. Ela assusta e vai dizer para Jesus: Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta, eu vejo que o Senhor é profeta, porque para conhecer a vida da gente por dentro e por fora, tem que ser profeta. Para conhecer a minha história, tem que ser Deus. Para saber o que eu passo e o que eu suporto por dentro, só Deus sabe. Para saber a tristeza do seu coração, só Deus sabe. Para saber o desejo que você tem no coração, só Deus sabe. Então a mulher volta para a aldeia. Ela foi buscar o quê? Água. E levou o quê? Água.
Só que a água que ela foi buscar era água parada, e a água que ela levou era água viva. A água que ela foi buscar, ela precisava para fazer os seus afazeres do dia a dia. A água que ela trouxe esperança, porque ela entra dentro de Samaria, dizendo assim: ei, reúne todo mundo aqui, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Messias, eu encontrei. Xaracalabaxarabacandarabachai. Ei, deixa eu falar algo para você nessa noite. Jesus, ele veio aqui porque é necessário vir, porque ele sabe que tem vida aqui nessa noite, e ele sabe que tem coração quebrantado, ele sabe que tem coração entristecido, ele sabe que tem gente com coração destruído, ele sabe que tem gente que está dizendo para ele: Senhor, eu não aguento mais ter que vir aqui nesse posto todo dia, toda hora, todo momento, e nada na minha vida muda, e nada na minha vida acontece. Eu estou aqui buscando água todo culto na terça, todo culto na quinta, todo domingo, mas Jesus, ele vai dizer para você: ei mulher, não deixa de vir, porque eu tenho algo para a sua vida, eu tenho algo para você, eu tenho algo que vai jorrar, é dentro de você. A mulher vai buscar água e leva esperança para a família. É por isso que Jesus, ela vai dizer: os nossos pais ensinam a adorar no Monte Gerizim, vocês falam que é lá em Jerusalém. E Jesus disse: mulher, vou te dizer, vai chegar um tempo que nem no monte, nem lá em Jerusalém, vai chegar um tempo que o Pai está à procura de verdadeiro adorador. Tem muita gente que vem na igreja só com o único objetivo: receber bênção. Mas eu quero te dizer, você não precisa receber bênção. Como assim, pastor? Porque você já tem que ser a bênção de Deus. É você o transmissor da água, é você que vai conduzir a água para dentro do seu lar, é você que vai levar a esperança para dentro da sua casa. Tem muita gente que vem para o poço achando que vir para o poço vai resolver. Ei, não, se você tiver que vir para o poço, não vem por causa da água, vem por causa do Messias. Porque tem muita gente que diz: eu vou para a igreja hoje, Deus vai me dar uma bênção. E você já é a bênção de Deus. Hoje eu vou na igreja porque Deus hoje vai me dar uma bênção. Ei, deixa eu te falar uma coisa: se você ficar querendo só água do poço, de tempo em tempo você vai ter sede. E quando Jesus diz assim: olha, vai chegar o tempo que não é nem em Jerusalém e nem no monte, vai chegar o tempo em que o Pai está procurando. O Pai está procurando. Ei, procurando. O que ele está procurando? Crente que prega bonito? Não, o Pai está procurando isso não. Crente que canta bonito? Não, não é isso que o Pai está procurando. Deus está procurando igreja cheia? Não, não é isso que Deus está procurando. Ei, igreja, Deus então está procurando teólogo? Não, não é isso que Deus está procurando. Alguém que fale bonito? Não. Alguém que seja bonito? Não, se fosse assim eu não estava aqui pregando. Ei, o que Deus está procurando? Verdadeiros adoradores, que adora Ele em espírito e que adora Ele em verdade. Ele está no culto da terça, ele está lá dizendo: santo, 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 santo. Ele está na quinta, ele está dizendo: santo, santo, santo. Ele está no domingo, ele está lá dizendo: santo, santo, santo. E enquanto não tem culto, ele está lá na casa dele dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Se tu soubesse o dom de Deus e quem te pede de beber, tu lhe daria, e ele te daria água viva. A água do poço é parada, a água da fonte renova. A água do poço, se ficar muito tempo parado, dá lodo, mas a água da fonte sempre tem água fresca. A água do poço, se deixar lá, uma hora ela vai até secar, mas a fonte que jorra sempre tem, sempre tem, sempre tem. A fonte, ela jorra no dia mau, jorra. A fonte jorra no dia de sol, jorra. A fonte jorra quando está chovendo, jorra. A fonte, ela jorra quando está fazendo frio, jorra.
A fonte ela jorra quando está tendo ventania, jorra. A fonte ela jorra quando está tendo terremoto, jorra. O que é isso, pastor? Eu quero dizer para você que quem tem a virtude do Espírito Santo, ele canta na luta, ele canta na alegria, ele está no culto na luta, ele está no culto na alegria. Quem tem o Espírito Santo, quem é a fonte que renova a cada dia, nos faz ter prazer é de estar na igreja por causa dele e não pelo que ele faz. Quem tem a renovação do Espírito, ele tem um prazer. Hoje eu vou adorar a Deus, hoje eu vou adorar a Deus, hoje eu vou adorar a Deus. Ah, mas hoje é terça, não importa, é dia de adorar. Hoje é quinta, não importa, é dia de adorar a Deus. A mocidade até cantou um hino, né? Que diz: eu quero estar aonde? Por que está na casa de Deus, segundo o hino? Por quê, irmãos? Por causa de quê, irmãos? Vocês cantou e não sabem a letra? Eu quero estar porque quero sentir. Não há o quê? Melhor do que estar. Então você tem que entender que eu quero estar na sua. Para quê? Estar na casa de Deus para sentir o seu, porque não há melhor no mundo do que o quê? Então preste atenção, vim para a casa de Deus é para adorar, mas o que eu quero é estar perto dele. O hino está dizendo: eu quero estar na sua casa, porque é lá que eu vou receber vitória, é lá o lugar de adoração, é lá o lugar da sua presença. Mas o que eu quero mesmo é andar lado a lado com o Senhor, é viver lado a lado com o Senhor, é sentir a tua presença, é ser cheio da sua presença. Que Deus em Cristo abençoe, irmãos. Vou parar aqui por causa do horário. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa falar. Mas eu quero deixar algo da parte de Deus para você. Se você que está com o coração frustrado, entristecido, saiba que Jesus é aquele que pode fazer dentro de você. Porque muitas vezes a gente pede a Deus para mudar o lugar que nós estamos. O pedido da mulher foi esse: Senhor, dá-me de beber para que eu não volte aqui, porque ela estava preocupada com o lugar que estava. Mas Jesus primeiro, Ele quer mudar, primeiro é dentro. Eu costumo dizer que o Evangelho, ele não foi feito para mudar a sua vida, ele foi feito para mudar a minha vida. Porque se ele muda a minha vida, eu paro de ver o seu defeito, eu paro de ver quem você é. Eu não fico preocupado se você trouxe balde ou se eu trouxe água. Eu estou aqui preocupado se você vai querer beber dessa água, porque pode não trazer balde, pode não trazer a corda, mas tem água para todo mundo beber. Se eu esperar no Evangelho que mude a sua vida, quer dizer então que a minha é perfeita. E eu aprendi que Jesus diz: eu não vim para os justos, eu vim foi para os pecadores mesmo. O são não necessita de médico, mas sim os doentes. Então eu aprendi com o Evangelho, ele foi feito para mudar a minha vida. Mas em que parâmetro as minhas vidas precisam ser mudadas? Do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, do jeito que eu espero? Não, nos parâmetros de Deus. Vai lá e traz o seu marido. Eu não tenho marido, então o primeiro parâmetro: ser sincero com Deus, viver sinceridade com Deus, viver na verdade com Deus, andar na verdade com Deus, falar a verdade para Deus e ser a verdade em Deus. O Evangelho não mudou a família da samaritana primeiro, mudou primeiro ela. E ela que foi responsável de levar para Samaria: eu encontrei o Messias. Eu achei o Messias prometido. Você já achou ele, irmão? Já encontrou com ele, irmão? Amém? Deus abençoe, irmão.